Olá, mais um programa Transparência. Eu recebo agora o vereador Ramon. Tudo bem, vereador? Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu sei que você é difícil de pegar você para vir dar entrevista. Agora mesmo você estava no corredor ali. Nossa, eu tenho outras coisas para fazer. Obrigado você por estar aqui, né? Prestando contas. Esse programa agora é para prestar contas. Sim, perfeito. O seu mandato é baseado em quais diretrizes? O nosso mandato ele tem uma proposta, né, uma identidade, eu acho que bem estabelecida, digamos assim. A gente pretende trabalhar com a questão racial, né, com a população negra de Ribeirão e, sobretudo, com as áreas, né, de moradia, direito à cidade, educação, juventude, diversidade como um todo, e também a defesa pelo o serviço público, né, o acesso, né, do munícipe Ribeirão Pretano ao serviço público, e a questão do território, né, são focos do mandato, né. Eu acho que a gente se localiza mais nessas áreas. Tá, dentro disso aí, o que você já atuou, está atuando, o que está em andamento? Sim, perfeito. A gente tem construído muitas ações em torno de projetos de lei, as fiscalizações, né, enquanto vereador, a gente acredita que é necessária uma ação legislativa eficiente, importante, sobretudo porque nessas áreas, algumas das áreas, a gente sente que esse debate ele não chega até a Câmara, a gente não tem muitos projetos de lei de algumas dessas áreas e, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter um contato grande com a população, né? Então, assim, o mandato ele teve uma produtividade bem grande nesse 1 ano e meio, quase 2 anos, né, que a gente está aqui na Câmara, primeira legislatura. E alguns dos projetos de lei a gente trabalhou a questão racial, então eu poderia citar o projeto de lei que ele fala sobre nosso patrimônio histórico, cultural da população negra, para valorizar as iniciativas, a cultura negra, o patrimônio, as contribuições da população negra de Ribeirão. Então, um projeto que dialoga com a cultura, patrimônio, educação. A gente também construiu um projeto que é muito bacana, que o Movimento Negro em nível nacional, ele tem falado sobre as nossas referências, né? Então, um debate muito vinculado à área de museus, né? Por exemplo, né? Do espaço público. Então, a gente quer valorizar quais são as referências positivas que a gente tem da população negra e, ao mesmo tempo, questionar aquelas que já existem, né? Então, por exemplo, a gente teve movimentos negros derrubando estátuas, né? Em nível nacional, internacional, reivindicando uma revisitação histórica, né? Então, a gente quer olhar para o passado e falar que a gente também tem os nossos heróis, as pessoas que contribuíram, e não só os escravocratas, por exemplo, né? Ribeirão é uma cidade que tem esse histórico de uma construção muito agrária, né? E, ao mesmo tempo, a gente não exalta quais as pessoas negras que lutaram, por exemplo, nesse período da escravidão, quais resistiram e qual a contribuição que elas deram para a cidade, né? Elas foram muito importantes para construir essa Ribeirão Preto. Claro. Então, esse projeto de lei, ele fala, olha, a gente precisa valorizar os nossos atores locais. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma ação de proibir que a gente exalte escravocratas em nome de ruas, por exemplo, faça homenagens, a gente também a gente vai também trazer esses personagens à tona, né, que estavam invisibilizados. Então, são projetos bem importantes para a questão racial, para o movimento negro. Outros projetos que a gente está dialogando ainda na Câmara sobre a questão racial é em torno do racismo institucional. Então, por exemplo, a gente tem um projeto de lei que ele traz a questão das cotas, né? Das cotas no serviço público, o quanto elas são Certo. importantes e amplia para processos seletivos, para os cargos comissionados, para estágios de juventude, né? Então, são projetos importantes para nós, né? Enquanto população negra. Você sabe que muita gente não concorda com a questão de cotas raciais. Sim. Porque aí a vertente dessas pessoas é dizer que teria que ser cota por questão financeira. Sim, Porque aí perfeito. englobaria todo mundo, negros, Uhum, brancos, sim, imigrantes, migrantes, etc, etc. Por que você defende essa questão da cota racial? sim, é uma ótima pergunta. Na verdade, quando a gente considera, quando a gente coloca a cota racial, ela já contempla outros critérios, né, como a questão social. Então, hoje a gente localiza que a população negra é o grupo que mais tem
mais sofre violência na nossa sociedade, quem tem menos acesso a emprego, salário e renda. Então, quando eu coloco a cota racial, ela já contempla a camada da população que é mais pobre. Então, a questão de classe, ela está junto, né? Entendi. Então, a gente defende, assim como nas universidades nós temos a cota racial, ela já tem o social junto nas universidades. Então, quando eu coloco no serviço público a cota racial, ela cumpre o mesmo propósito, só que em um outro campo, que é que as pessoas negras elas possam acessar o serviço público, que isso é importante também. Mas você né? está falando na questão das universidades, das escolas e tal. Fala-se que quem entra nessas universidades públicas são os ricos. Isso. Como é que se explica isso? Sim. Se tem Não, critérios, se a deveriam ser aplicados esses critérios, então? Sim. Até antes de 2017, por exemplo, aqui em Ribeirão, eu fiz o meu curso de graduação na Universidade de São Paulo, em Pedagogia, e não existia as cotas, né? E é nítido, é explícito de que a gente vê que os cursos mais elitizados, medicina, administração, direito, tem uma minoria, a maioria dessa população, né, de quem cursa, são pessoas mais elitizadas, a questão de classe e a questão de raça, né, pessoas brancas. Então, o que acontece? Quem tem mais condições sociais tem um melhor ensino médio, né? Sim, claro. Tem um capital cultural maior para disputar essas vagas, né? Então Sim. tem acesso à redação, a um curso de idiomas, línguas, Claro. e consegue entrar na universidade pública, porque tem uma grande concorrência, e a população negra não. Então é necessário as cotas para que a gente consiga colocar essa juventude negra na universidade e equilibrar essa desigualdade social, que é uma desigualdade racial no Brasil, né? Eu nunca discuti isso, nem é meu papel, mas aqui ó, uma pergunta interessante. Não seria melhor, então, lutar pela base, já que você disse que para chegar aqui, os negros ou algumas pessoas têm mais dificuldade por questão de necessidade. Não era melhor, então, investir no ensino básico, no ensino médio? Sim. Isso é uma outra discussão. Não, é importante. Como Eu você acho foi que- candidato a deputado, Sim. né, talvez pudesse também exercer essa qualidade lá, né? Sim, é importante. Eu acho que os dois movimentos eles são importantes, né? Um movimento de longo prazo é a construção da base, né? Então eu costumo dizer isso, que inclusive a luta racial, o movimento negro, ele também deve atuar na questão de educação, moradia, saúde, cultura, Certo. esportes, né? Então, em um longo prazo, eu preciso fortalecer a educação infantil e o fundamental. Que é o que eu estou falando. Que é o que você está E aí falando. precisa aplicar Mas isso demora. A gente agora para precisa- aqueles que já estão aí. Isso, para que daqui 10 anos a gente tenha esse impacto, né? Certo. Só que a gente tem uma urgência e uma emergência de quem está na ponta, por exemplo. Quem está na Entendi. ponta é quem está finalizando o médio. Então, eu não posso pedir para essas pessoas esperarem, né, 10 anos. 10, 15 anos, né? Então, o Brasil tem urgências agora, a desigualdade social é agora. A gente saiu de uma pandemia que a fome cresceu, né? Muita gente entrou para essa linha, abaixo da linha da pobreza, e está passando fome no Brasil, 30 milhões, né? Segundo os últimos dados aí. Então, eu acho que os dois movimentos são importantes, né? Então, que a gente trabalhe essa base educacional, cultural, mas também de forma emergente, coloque essa população negra agora na universidade. Entendi. E você tem batalhado isso? Tem conseguido alguma coisa? Está andando? Como é que funciona isso? Porque é um colegiado, né? Nem sempre aquilo que você quer, que você gostaria, outros podem não entender. Mas como é que Isso. anda isso? Em relação à educação, você diz, nesse Isso, trabalho é de isso que longo você está prazo. falando. Sim, a gente tem tido uma atuação bem importante na educação. A gente colocou alguns projetos de lei, sobretudo no período da pandemia, para proteger as crianças no campo social. E agora a preocupação grande é em relação à recuperação de aprendizagem, né, dessas crianças que perderam 2, 3 anos, né, nesse processo. Agora a gente tem relatos muito importantes dizendo o quão difícil está a cultura escolar, o quão esse ano foi muito difícil para as crianças se adaptarem, para os professores. É preciso mais investimento, a construção de programas que vão trabalhar a questão da alfabetização, mais investimento em merenda escolar, enfim, programas como inglês e outras reformas e estruturas na escola, né? Então, agora, alguns dos desafios que eu acredito que o nosso mandato ele precisa, e assim como a Câmara de Vereadores como um todo, o Executivo, é pensar, né, como é que a gente recupera essa aprendizagem, quais programas a gente constrói. Então, é preciso ter um trabalho casado de orçamento, né, ampliar esse orçamento da educação, ampliar o gasto e olhar para essas demandas graves, que é no campo social,
né? Então, além da alfabetização, eu não posso oferecer para as crianças só alfabetização em português e matemática. Então, fala-se muito na educação de tempo integral, mas eu preciso oferecer essa formação mais ampla para a criança. Eu preciso ter no contraturno, por exemplo, um curso de cultura profissionalizante para essas crianças. Então, a gente vem de um desemprego grande, empresas sendo fechadas na pandemia, uma juventude que não tem formação, capacitação técnica, né? Então, é necessário que nesse próximo período a gente pense nisso, né? Como é que a gente forma esse cidadão, né? Essa ponta, essa criança, esse jovem que está saindo do ensino médio. Então, são debates muito importantes e urgentes. As escolas passaram muita dificuldade, né? Eu venho acompanhando essa volta pós-pandemia, elas estão com muita dificuldade para trabalhar. Muitas crianças tiveram um déficit de aprendizagem absurdo, né? Você sabe que a TV Câmara fez um papel, ao meu ver, fantástico, junto com a Secretaria de Educação. Principalmente na pandemia, nós fomos a única ligação com os alunos durante todo esse tempo e eles continuam aqui trabalhando. Gostaria que você incluísse nos seus trabalhos o fortalecimento desse trabalho, porque a gente vê o quanto foi útil e está sendo útil, né? Não é um trabalho meu, é um trabalho do pessoal da Secretaria, mas muito importante. A gente tem assim um feedback muito grande e muito positivo a respeito. Sim, não, com certeza. Eu acho que agora que a tecnologia foi incluída nesse período da pandemia, ela não vai sair mais. Não pode, né? Não pode. Mas, assim, me preocupa que algumas das áreas, né, a questão social é tão grave em alguns lugares que muitas das crianças elas não têm acesso, às vezes, à própria internet e à própria TV. Então, é um trabalho combinado, né, de forma complementar, a gente impulsiona, né, esses conteúdos na televisão e na internet, mas também garante um ensino presencial forte. Né? E, por exemplo, uma busca ativa das crianças que elas estão evadindo da escola. Então, são desafios que a gente precisa, que não retornaram, inclusive, pós-pandemia. Então, são esses gargalos que a nossa educação precisa pensar. Né? Bom, eu me lembro também, algumas vezes na sessão que a gente acompanha, você sendo parabenizado por algumas ações na cultura, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Sim, é importante, com certeza. Na questão da cultura, a gente precisa pensar no fomento, né? Então, hoje, a pasta da cultura é uma das que tem dos menores orçamentos, né, da cidade, né, de Ribeirão. E, então, assim, hoje, o gasto que a gente tem na cultura, basicamente, é para manter o que a gente já tem de estrutura, né? Estrutura administrativa, pessoal, e a gente precisa ampliar. Até um debate casado com a educação seria como é que a gente oportuniza essas crianças, né, das escolas a ter acesso a oficinas culturais, né? Então, a gente precisa ter mais orçamento, precisa ter o retorno de editais, né, para que os coletivos, os artistas, os trabalhadores da cultura possam ter uma retomada pós-pandemia também. Então, é importante que a cultura chegue também nos bairros, nos territórios, e que, ao mesmo tempo, quem está nos territórios possa chegar até os aparelhos que são mais conhecidos, que são privilegiados, que são importantes da nossa cidade, né? Então, como o Pedro II, os cursos que a gente tem oferecendo hoje no Palace, né? Os aparelhos que são importantes e que precisam, né, ter manutenção, ampliação, o Teatro Municipal. Então, acho que é um debate importante. Como é que essas crianças na periferia elas têm acesso a essa cultura? Eu ia te perguntar isso, porque o poder público ele precisa estar presente principalmente para aqueles que não têm condições, porque aqueles que têm condições, ele vai numa escola particular, ele vai no teatro, ele vai no cinema. A periferia, como está hoje? Eu sei que tem um bairro, por exemplo, que tem o Céu das Artes, alguma coisa, mas e os demais? Tem aparelhos para isso? Tem ferramentas para isso? A maioria dos espaços não tem esses aparelhos, né? Então, a gente precisaria ter um movimento de construção, de criação. Realmente não tem. Mas eu acho que uma saída também seria que as próprias escolas elas tivessem ou mais recursos, né, para que a cultura entrasse na escola, ou que a gente tivesse mais editais públicos e que os trabalhadores da cultura pudessem chegar até as escolas, que em muitos dos lugares são os aparelhos mais estruturados, digamos assim, né? São as escolas. Então, é uma situação bem grave. A gente tem poucos centros culturais e os centros culturais que existem, eles estão meio que abandonados, né?
Tá, e em que outra área você tem atuado que você quer falar para o município? Olha, eu fiz isso, ou deixei de fazer porque ainda não deu. Porque não deu tempo. A gente está começando uma atuação bem importante no campo da moradia, do território, do espaço público e da questão ambiental, né? Então, uma área que a gente tem dialogado, tem trabalhado muito, é a questão das ocupações das favelas e dos processos de regularização fundiária, né? Então, hoje, a gente tem uma lista de mais de 50 comunidades favelas que estão em processo de regularização, mas a gente sabe que Ribeirão tem mais de 100 comunidades, né? Então, um dos esforços que a gente precisa fazer é avaliar de forma técnica quais as comunidades que podem ser reurbanizadas, né? Que podem... A reurbanização é você criar condições no local para que as famílias permaneçam. E nos lugares, até por questões ambientais ou risco ambiental, que elas não possa ter a urbanização ali, que elas possam ter acesso a um programa habitacional. Então, é uma defesa que o mandato está fazendo e que, ao longo de todo o ano de 2023, a gente vai trabalhar muito nisso, né, de dar condições para que essas pessoas elas possam permanecer. Então, eu tenho ido muito à infraestrutura, né, conversado com o secretário, que tem nos atendido, em pautas diversas, né, como a questão do lixo, da poluição nessas comunidades. Muitas das comunidades elas estão à beira de rios, por exemplo, elas têm um descarte irregular muito grande, às vezes tem algum tipo de contaminação. Então, a gente precisa garantir um mínimo de dignidade nesses espaços, né? Como é que as famílias conseguem permanecer ali, já que elas não têm opção, elas não podem ir para outro lugar, né? E, ao mesmo tempo, Ribeirão não tem uma quantidade grande de programas habitacionais para retirar essas Eu ia famílias. te perguntar isso. Ao que parece, Ribeirão não tem programa habitacional, porque não se Municipal, constrói casa nenhuma, né? Isso há muito tempo. Há algum tempo. Então, eu acho que um trabalho que também a vereança precisa fazer é dialogar em nível estadual e federal para que os recursos possam chegar, né, e a gente possa estabelecer convênios do município com o governo federal, né? Então, a gente tem uma expectativa que o próximo governo federal a gente vai ter uma retomada dos programas habitacionais. Então, um trabalho importante é a gente discutir esse direito à cidade, né? Garantir programa habitacional e ter condições ambientais também importantes, né? Que muitas dessas famílias elas estão em áreas também de muito risco. Então, garantir esses tripés, né? Então, que a população possa ter acesso à mobilidade, acesso ao transporte. Muitas áreas periféricas são distantes de áreas centrais, de áreas comerciais. Então, é preciso ter um olhar social importante para essas periferias, né, que contemple a questão ambiental, moradia, transporte e os outros serviços, né? Então, essa criança da periferia ela precisa estar matriculada na escola, Claro. ela precisa ter um acompanhamento da assistência social, então, muitas das vezes precisam estar incluídos no cadastro único. Então, esse trabalho precisa ser feito e muitas das vezes as coisas não são muito bem integradas no serviço público, digamos assim. Bom, você foi candidato a deputado, como foi participar de uma eleição com tanta polarização como foi agora? Sim, foi uma campanha muito difícil. Eu acho que assim os olhares estavam voltados para a questão federal. Eu acho que a gente foi muito polarizada a campanha, olhamos pouco para o estadual e a gente percebe, tem uma crítica comum a quem participa do processo eleitoral, que essa polarização, a gente não conseguiu debater o papel da nossa cidade, né, Ribeirão, frente ao Estado ou frente ao governo federal, né? Então, muito ainda do próprio eleitor ribeirão-pretano, ele ainda privilegia muito as atuações de deputados federais e estaduais de outras cidades. Então, eu acho que é uma crítica que é válida e que é positiva, porque muitas das vezes a gente não vê esse olhar durante os 4 anos dos mandatos de deputado estadual e federal, a gente não vê sendo revertido para a cidade, né? Então, a gente não vê os recursos chegando para cá. A gente tem alguns deputados que tiveram votações importantes, mais de 10, 15 mil votos em Ribeirão, mas não pisaram o pé na cidade, né? Então, isso é muito preocupante. Eu defendo muito essa ideia mais regional, né, de candidaturas que tem um vínculo com a cidade, né? Então, Claro. como é que a gente vai ter um olhar para a macro-região de Ribeirão
cidades como Sertãozinho, Jardinópolis, as cidades ao redor daqui, sendo que a gente tem representações muito distantes, né? Então, o Ribeirão acaba sendo um polo regional e a gente não consegue eleger esses representantes daqui. Então, eu acho que é um problema. E seria importante para o prefeito, né, para os nossos bairros e territórios terem esse apoio de deputados estaduais e federais. Né? O que muita gente não sabe é que o deputado ele pode trazer recursos para a sua região, né? Também. Isso. E geralmente ele vai levar recursos para a região que ele está. Se a gente vota em pessoas de fora, o dinheiro está indo para lá, né? Sim, é perfeito, é isso mesmo. E você está... como é que você está vendo essa questão de um novo governo? Você está feliz? Está animado? Acha que vai melhorar? Eu acho que a gente teve em nível federal um avanço, né, frente ao que a gente tinha, de um governo que foi muito irresponsável, né, com a pandemia e com os direitos sociais, com a população mais simples, mais humilde, mais pobre, né? Fora os vários indícios de corrupção dentro do governo federal. Então, a gente espera que o governo municipal ele tenha uma proximidade maior com o governo federal e que consiga trazer recursos, ter uma boa relação que possa privilegiar Ribeirão, né? Então, a gente quer o retorno dos investimentos. Hoje, por exemplo, o Ribeirão Pretano ele vê uma série de obras de mobilidade sendo feitas na cidade, mas pouca gente se recorda que essas obras ainda são do governo federal PAC, de 2014, o PAC, né? Então, o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, essas obras de mobilidade ainda são do governo Dilma, atrasadas, né? Então, assim, ter uma boa relação com o governo federal, um governo federal que pensa no desenvolvimento das cidades é muito importante. Então, eu tenho essa expectativa que esses ainda 2 anos do governo atual, né, do prefeito Nogueira, que ele possa ter uma boa relação com o presidente eleito, o Lula, né, e que a gente possa ter bons programas vindo para cá, né, convênios importantes nessa parte de mobilidade, a parte de moradia que a gente estava falando, né, o retorno do Minha Casa Minha Vida, a reestruturação dos programas de assistência social, né, como o próprio Bolsa Família. A gente pode ser beneficiado com a vinda de institutos federais, né? A gente tem um Instituto Federal em Sertãozinho, mas não tem em Ribeirão, por exemplo. Eu acho que é uma pauta importante para a gente pleitear. Então, esses direitos que a juventude pode acessar, né, com as universidades. Então, eu acho que a gente pode ter um futuro mais próspero também para a nossa região. Bom, a gente sabe que a gente tem 2 anos ainda do governo atual, como você falou, mas a gente sabe também que a partir desse ano já se começam as movimentações para um novo governo ou a continuação desse. Como é que você está vendo isso? Eu estou te perguntando isso porque para o eleitor já saber como é que você pensa, como é que você vai trabalhar a partir de agora. Claro. O nosso mandato de vereador, ele tem uma identidade, né, com o campo da esquerda, né? Ele é um mandato do PSOL, que se colocou de forma independente, oposição às medidas do atual governo. Então, a gente vê movimentações no sentido de o atual governo buscar uma sucessão, né? A gente sabe que o prefeito já está na reeleição, né? Mas, então, tem movimentos para a continuidade dessa linha política. É natural, né? É natural. E a gente deve construir outros polos, né, que possam defender o nosso programa, o que a gente acredita, a crítica que a gente tem em relação a Ribeirão. Então, se a gente tem um programa que fala sobre a ausência de moradias, né, de programas habitacionais para a cidade, e se a gente identifica que, ao mesmo tempo, o governo teve pouco sucesso em relação à reurbanização, que a gente estava falando aqui, a gente precisa ter uma proposta de mandato, né, uma candidatura que represente isso. Então, eu devo atuar para fortalecer esse campo político que vai oferecer para a cidade uma candidatura independente. Né? Legal. Faltando 5 minutos, o que você não fez e que você fala, puxa, isso aqui eu gostaria já de ter feito? É importante. Eu tenho muitas ações que eu acredito tanto no campo legislativo quanto da fiscalização que eu gostaria de fazer com mais fôlego, né? Então, por exemplo, no mandato ele trabalha a pauta das pessoas em situação de rua. Então, eu gostaria de ver... Interessante, porque está aumentando aí o número, aumentando né? pós-pandemia. Então, eu gostaria que a gente conseguisse uma melhora nesse serviço.
né? Então, a gente tem feito uma crítica ao governo do o quanto essa população aumentou e o serviço ele não avançou, as condições estruturais, né, do CETREM, dos abrigos ainda é muito ruim. Então, é uma pauta que eu quero acompanhar com mais fôlego. Na educação municipal, a gente tem esses muitos desafios, né, decorrentes desse déficit educacional, e eu pretendo ter muitas iniciativas também no campo racial, de projetos de legislações para a cidade, que combatam essa desigualdade social e racial. Então, eu pretendo estar muito presente na assistência social, acho que a gente precisa ter uma proteção social maior às famílias, né? Debater muito o desenvolvimento econômico e regional de Ribeirão. Então, eu quero também atuar nessa parte da economia, do empreendedorismo. Então, são áreas que eu acho que são muito sensíveis para a cidade e não têm tido muita atenção. Tá, e para terminar, olhando ali para a câmera, que está todo mundo olhando para você, o que você gostaria de falar para as pessoas que estão acompanhando a gente até agora? Eu acho que agradecer a todos que vêm acompanhando, né, o mandato. A gente está sempre disponível. É um mandato que pensa muito na questão da participação das pessoas, na questão democrática. No ano que vem, a gente pretende abrir mais a Câmara, o gabinete, para a população. Então, nós estamos aqui sempre no Gabinete 12, abertos e também fazendo essas ações mais nos bairros, recolhendo demandas. Então, a gente pretende fazer mais visitas nas comunidades, né, como um todo, nos espaços públicos, as praças, os parques, e com essa proposta de mandato bem aberta à população, né? Então, a gente está sempre disponível. Tá, essa joia, mensagem Ramon. que eu queria deixar. Tá, joia. Qual é o número do gabinete? É 12, É o 12, né? estamos no 12. As pessoas que quiserem falar com você, fala pelo e-mail no site da Câmara, pelo telefone, e você tem Instagram e Facebook também, essas coisas? Também no Instagram. É liberado as pessoas mandar Faustino recado lá. Ramon. Isso, está liberado para entrar em contato com a rede social. Tá bom, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Obrigado, Sérgio. E você que acompanhou a gente, continue, tem mais para você. Tchau.